Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso MMCast, o podcast específico e especial para os empreendedores, para os empresários aqui da nossa cidade de Senador Canedo. E hoje a gente está num cenário aqui bem diferenciado, né? Nós temos aqui ao fundo o Parque Boa Vista e hoje a gente está aqui porque hoje é o Dia Mundial da Criatividade. E esse evento é a primeira vez que acontece aqui em Senador Canedo e nós estamos aqui com uma convidada mega especial, não é isso, Oscar? Muito especial, né? Carmelita é uma referência aqui nessa área da cultura e tudo mais. Eu acredito que ela vai falar melhor que eu. Ela que trouxe para nós aqui esse evento do dia de hoje, não é? E é uma honra, né? Ter a Carmelita aqui com a gente, batendo esse papo super bacana. Carmelita, seja bem-vinda aqui ao nosso MMCast, um podcast aí, né? Seja bem-vinda. MMCast, eu quero agradecer em primeira mão, porque vocês estão fazendo a cobertura desse evento maravilhoso. Nós somos a primeira cidade do interior do Brasil a trazer o Dia Mundial da Criatividade. Porque o Dia Mundial da Criatividade foi instituído pela ONU em 2017. E sabe por que esse dia foi instituído? Porque um jovem brasileiro chamado Lucas Foster, de 24 anos, ficou mandando e-mail, mandando projeto para a ONU, até ela se atentar que o Dia Mundial da Criatividade é importante. O brasileiro é insistente, né? O brasileiro é resistente. Carmelita, me fala um pouco aí sobre essa sua caminhada aí nessa parte de cultura, né? Vamos dizer assim, a gente estava falando isso antes de a gente começar a gravar, né? A importância disso. O que é importante a cultura aqui para Senador Canedo? Olha, você tocou agora numa ferida, você tocou num trauma. Porque eu mudei para Senador Canedo, eu tinha duas criancinhas. Eu tinha o Job com 6 anos, a Thalita com 3. E quando eu cheguei aqui, que o Conjuntura Puru foi inaugurado, eu só via bêbados e boteco. E eu começava a chorar e falar, como meus filhos vão viver aqui? Não tem cultura, eles vão ser alcoólatras. Eu começava a desesperar. Aí eu comecei a fazer uma coisa que depois todo mundo pegou, todo mundo começou a fazer, mas eu fui a primeira a fazer, que era a Rua do Lazer. Aí eu fazia a Rua do Lazer com gincanas, com brincadeiras, com um monte de atividades físicas e culturais, e dava medalhinha para essas crianças. E aí tinha finais de semana que juntava 3.000 crianças. Caramba, pensa 3.000 crianças numa rua. Isso em 1990, 1995. Eu trabalhava na prefeitura de Goiânia, com o prefeito Darcy Acorce, e aí eu pegava emprestados os brinquedos de lá e trazia para cá. Foi assim que começou, e assim que eu me atentei, assim, que uma cidade sem cultura, gente, não tem pessoas civilizadas. A civilidade só vem com a cultura e com as artes. Olha só que legal, caramba. Muito bom, né? Puxa, você lembra da tua época de molecão, correndo na rua aí? Cara, lembro. E era importante esse lance de cultura, né? Porque Não era bom jogar bet, fazer karaokê. Naquele tempo nem o nome karaokê não existia, mas a gente já fazia, né? A gente pegava a escova de cabelo e ficava cantando. Eu lembro aquela competição que tinha de corda, né? Um pro lado pro outro, né? Isso! Era muito bom aquilo ali. Isso, e hoje Era comunitário, reunia a comunidade, reunia a vizinhança, você fortalecia as amizades. Legal, e esse evento, né, Nef? Que evento hoje foi aí, bacana, né? Aconteceu. Né? É comemoração do Dia Mundial da Criatividade. E a Carmelita é uma peça fundamental para esse evento. Você tá sendo, vamos dizer assim, realizado aqui em Canedo. Espero que Foi lindo, né? Foi lindo, né, gente? Foi lindo. Foi o primeiro evento do Dia Mundial da Criatividade, Senador Canedo. Desde 2017 eu faço parte, sou líder, mas eu era líder por Goiânia. Os líderes de Goiânia me convidavam e eu sempre apresentava algo. E eu apresentava os artistas daqui. Eu tenho 13 documentários falando sobre artistas daqui. Que legal. E eu falava desses artistas, que esses artistas não tinham cachê, que esses artistas não eram valorizados, que esses artistas têm uma qualidade excelente. Nós temos o Reuter, que é premiado no Brasil todo, que já ganhou 3 prêmios Juriti, e que mora aqui no Jardim Canedo 1, e que não é valorizado. Falava sobre o Diego de Moraes, falava sobre inúmeros, 13 artistas que eu trouxe nesse documentário. E por causa disso, eu fui convidada já várias vezes desde 2017, desde o primeiro World Creativity Day, que acontecia só nas capitais. E aí, em 2024, abriu inscrições, eu me inscrevi
inscrevendo a cidade de Senador Canedo e fomos contemplados. E estamos aqui hoje. Você falou que é a primeira capital, né? É a primeira cidade sem ser capital. É a primeira cidade dita assim, região metropolitana, é a primeira cidade do interior que coloca nesse ano de 2025 no World Creativity Day. Que legal, hein? Nossa, com certeza o evento de hoje mostrou um pouquinho para nossa sociedade, né? O que a criatividade faz, porque é toda uma diversidade cultural. Tivemos várias apresentações ali da Pestalozzi, né? Pessoas com a deficiência a intelectual. E junto tivemos apresentações de dança ali, mágicos e tal. E tudo isso mostra que a nossa cidade tem essa a cultura bem difundida, assim, né? Vários pequenos pontos ali que mostra que a gente está fortalecendo essa cultura. E o bom é que a gente consegue chamar a visibilidade das pessoas de fora, né? O turismo começar a crescer, fomentar mais pessoas aqui para nossa sociedade, para nossa cidade, e a nossa economia vai crescendo, né? Por conta disso. Nossa, exatamente. Eu acho que uma cidade não é cidade de verdade, cidade verdadeira, se não olhar pelo prisma da cultura, das artes. E isso é uma vitrine. O que nós fizemos aqui hoje, o que vocês registraram aqui hoje, é uma vitrine do que nós temos. Nós somos um celeiro de artistas. Nós temos artistas na área da literatura. Você viu que apresentou literatas, mágicos, teatro, música. Né? Nós somos um celeiro das diversas artes em Senador Canedo. E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Essa praça linda que vocês estão vendo aqui. Essa praça, ela foi construída no governo do Misael Oliveira. É o Parque Boa Vista. Mas o Parque Boa Vista só vai ter alma, só vai ter vida se tiver artistas aqui. Se tiver movimento, né? Precisa de ter isso, precisa de ter movimento. E a gente conversou também em off antes de gravar, né? Que também tem um outro programa aí, né? Um outro projeto, fora esse do Dia Mundial da Criatividade, que é curtas, né? Fala um pouquinho sobre esse novo projeto aí. Olha, Goiás, graças ao amigo, são dois amigos, eles vão estar no World Creativity Day, lá no Paço Municipal, no dia 23, a partir das 8 horas da manhã. Vocês estão convidados. Eles vão estar lá. Se chama Décio Coutinho, que ele é especialista em cidades criativas. Ele é o palestrante oficial de Dubai, que está fazendo com que Dubai seja uma cidade criativa, e ele é de Goiânia. E ele vai estar lá palestrando para a gente a importância da criatividade, a importância da economia criativa, que gera milhões e as pessoas não entendem que quando ela está investindo no artista, quando ela está investindo num show, ela está fazendo gerar economia naquela cidade para um monte de coisa. Para hotéis, para restaurante, para salão de cabeleireiro, para as lojas, para tudo, para posto de gasolina, para tudo, gente. A economia criativa, ela traz economia, traz dinheiro para a cidade. E aí, o que acontece? Esse Décio Coutinho, que é o nosso palestrante oficial, ele me deu o primeiro curso em 2003 de produção cultural. A partir desse momento eu não parei mais. Então a gente passa vários projetos no governo do estado. O governo do estado, graças ao Décio Coutinho e ao Giovanni Felipe, tem o FAC, que é o Fundo de Amparo à Cultura. Depois, graças à nossa luta dos produtores culturais, nós temos a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. E aí nós passamos projetos. Quase todo ano a gente passa projetos. E esse ano a gente está gravando um filme, né? Um filme falando sobre as mulheres criativas, sobre como que elas fazem as coisas em casa, como que elas expõem na feira criativa, como que isso mudou a vida delas, passou a gerar dinheiro. Legal. Economia. A economia criativa valoriza a mulher, valoriza a economia feminina, o protagonismo feminino na nossa cidade. Que legal, eu acho que é bacana que você mostra a realidade da maior parte das mulheres. Eu acho que não tem como você ficar falando, igual, por exemplo, tem gente que faz a política do caos, ele fica mostrando o caos, isso aqui tá assim, isso aqui tá assim. Até eu tô grilada com uma deputada federal, eu fico mostrando isso, assassinou não sei quantas, fez não sei o que, mas qual é a contrapartida? Qual que é como é que eu vou dizer, o projeto que está sendo oferecido? O aprendizado que você vai extrair dali, né?
Não, Para combater isso. Uhum. O que você está fazendo? A contraproposta. Qual que é a sua contraproposta? Só no problema, não trazendo uma solução. Tem um monte de gente que vai eleito só focando no problema, só falando do problema, só fazendo problema. Não tem solução nenhuma, não traz solução nenhuma. E eu acho que o bacana do evento que a gente está cobrindo aqui hoje é pensando exatamente nesse lado criativo, né? Porque quando a gente é criativo, a gente começa a pensar fora da caixa. Isso. E assim, como o nosso programa aqui é focado em empresários, empreendedores que estão correndo atrás de inovação, de criatividade, a gente precisa de ter esse senso de trazer solução, trazer novos projetos seja dentro da nossa empresa, seja para a nossa sociedade, que vão Seja para nossa casa, para nossa família. Exatamente, que vão agregar, vai ajudar todas as pessoas que estiverem envolvidas ali naquele âmbito, né? Então eu acho que é muito legal, muito pertinente. O que eu consegui extrair aqui hoje do evento foi isso daí, né? Da gente se conectar de forma mais criativa, de forma mais leve, mas até passamos por alguns improvisos aqui, algumas entrevistas aqui atrás. Mas é isso, né? A gente conseguir se adaptar, criatividade é isso, né? A gente conseguir... Eu posso falar do nosso mantenedor. A nossa empresa mantenedora é a Incinera. A Incinera é o Ronaldo Tibes. O Ronaldo Tibes, ele era da auxiliar de produção da Jaipel. E hoje o cara é multinacional. Hoje o cara está em tudo quanto é país do mundo. E ele faz com que o lixo se transforme em luxo. Ele vive do lixo, ele gera milhões de dinheiro com lixo. E nós, cidadãos comuns, não olhamos para isso. E a gente trouxe aqui artesanato com material reciclável, você entendeu? Nós trouxemos e vamos trazer ao longo desse festival, que vai até o dia 23, vários líderes criativos do município que também estão nessa pegada. Então, para você ver, desde 2024, a gente procurando as empresas para serem colaboradoras, nós conseguimos uma. Mas já é uma, né? Então, os outros têm que tentar ir para isso. Que quando o restaurante coloca um artista local para cantar, que ele está gerando renda para aquela comunidade, para aquela família, que ele está valorizando o artista local, que isso agrega valor ao produto dele. Que nós temos que ter... nós precisamos demais aqui de um empresário que invista em casa de shows, em teatro, que invista nas artes. Nós vemos o teatro aqui acontecendo, nós vemos os meninos do hip hop, do slam. Esses meninos, esses talentos precisam de incentivo, patrocínio, incentivo. Gente, a gente só valoriza valorizando. Você só valoriza pagando cachê. Não tem outra forma de valorização, não você paga. Outra coisa, a prefeitura municipal tem que colocar nos seus eventos oficiais artistas locais recebendo cachê. Porque traz artista de fora recebendo cachê e coloca os daqui para cantar de graça. Não pode. Os daqui tem que ser valorizados, porque o dinheiro que paga o cachê do de fora é nosso, é do artista local. E é uma referência muito, eu penso numa palavra, valorização. Acredito que a valorização, ela parte disso, né? Valorização. Eu não vou conseguir valorizar de dentro só focando de fora. Não desvalorizando de fora, né? Muito não, mas tenha esse resultado igual. Às vezes o artista não tem uma visibilidade. Tem uma coisa chamada equidade. É. Uma palavra chamada equidade. O que é equidade? O de fora, ele já recebeu vulto, já teve um monte de mídias nacionais, de canais de televisão que já fez o nome dele. E o daqui que está batalhando, que é tão talentoso quanto? É equidade. Sim. Então, eu como prefeitura que recebo, eu pago impostos. A nossa cidade não é barata. A nossa cidade é cara em IPTU, é cara em ICMS, é caro para você manter uma empresa aqui. A gente sabe esse dinheiro, nós sabemos disso, nós que somos da mídia sabemos disso. Esse dinheiro, ele tem que ir para o artista local, para valorizar a comunidade local, para gerar grana, dinheiro para nossa comunidade. Nós temos que entender isso, que nós somos pagadores de impostos e que esse dinheiro que paga de fora é nosso. É isso mesmo. Eu acredito que a Carmelita, ela tem uma criatividade legal, hein? Agora, vamos fazer aquele desafio para ela aqui? Ping-pong? Todo mundo, né? É o ping-pong, você vai falar uma palavra, Carmelita, você vai falar algo referente a essa palavra que vem na sua cabeça, tá bom?
Então, Vamos a lá. primeira palavra se chama talento. Talento. Somos os celeiros de talentos locais. Nós temos talentos aqui em todas as áreas das artes. Muitos talentos, um celeiro de talento, o talento tem que ser valorizado. O tema do World Creative Day desse ano é os talentos locais impactando o mundo. Olha que legal. Então a próxima palavra agora vai ser criatividade. O que vem na cabeça? Criatividade é o ato de criar, só Deus tem esse poder. O inimigo, ele só destrói o que já foi criado. A criatividade é quando você tem o dom de Deus dentro de você e você consegue criar do nada. Deus falou assim, faça-se a luz, e a luz... E houve luz. E houve luz. Então, da mesma forma, eu estou numa situação e eu posso mudar isso. Eu posso falar, pô, você entendeu? Eu estou aqui, igual eu, sou uma mãe de família, uma mãe solo, 2 filhos para criar. Eu estou aqui, vou mudar essa realidade. Eu não vou me dobrar essa realidade. Sim. Isso é criatividade. Outra palavra que eu acredito que está nesse meio cultural. O que significa para você sucesso? Sucesso é fazer aquilo que você gosta. Sucesso é ser realizado. Eu falei pro meu filho, não adianta você ir para uma faculdade só para ganhar dinheiro. Você tem que fazer aquilo que você gosta, porque o Brasil é um sistema de casta. Você não muda da casta de um dia para o outro. Então você tem que ganhar seu dinheiro fazendo aquilo que você gosta. E ele foi fazer teatro. Então, acho lindo, maravilhoso. O que é sucesso? Fazer aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Legal. Próxima palavra então. O que é servir para você? Servir é o pensamento coletivo. É você, ao invés de ter pensamentos particulares, individuais, de ostentação, que é tão brega, ostentação é brega, você ter projetos coletivos. Não adianta você morar numa casa boa se os seus vizinhos estão ruins. Não adianta você ostentar viagem, papapá, se o outro não pode nem ir daqui em Anápolis. Então, é isso. É pensamento coletivo. É você pensar que quando você cresce, a sua coletividade tem que crescer também junto. Muito bom, hein? Muito Cara, bom. conversa Agora, interessante. pra gente encerrar, dá aquela ideia do outdoor. Boa. Vamos lá? Esse é o último desafio para a gente poder encerrar com chave de ouro o nosso podcast. Nós vamos construir um outdoor enorme, que o mundo inteiro vai ver. E nesse outdoor vai ter uma frase. E a pessoa que vai ser responsável por escrever essa frase vai ser você, Carmelita. Que frase que vai estar lá? Parabéns! Esta cidade valoriza os seus artistas locais. Olha aí, que Muito bacana, bom. hein? Muito Coisa bom. boa. Eu gostei. Não, Você gostou? eu gostei demais, né? E a Carmelita estender também esse convite para não só aqui na praça, né, aqui no parque, mas um dia a gente poder estar batendo esse papo com mais tempo lá no nosso estúdio, falando sobre cultura, sobre arte, sobre o show da vida, né? Porque Isso. a nossa vida é um show, né? E a resistência, né? O que a gente está mostrando para os nossos filhos, né? Vocês têm famílias, né? Então, o que nós estamos mostrando para nossa família, para os nossos filhos? Nós somos resistência, que esse é o caminho, que nós vamos percorrer esse caminho, que nós vamos ser vencedores nesse caminho. E é isso que nós temos que dizer para o mundo. E não deitar com a cangaia, e não arredar pé, porque nós temos que valorizar a cultura e as artes, porque nós temos que valorizar o audiovisual. Nossa cidade tem um festival de cinema, Curta Canedo, que tem 9 anos. E nós precisamos, já que o podcast é voltado para os empresários locais, nós precisamos que os empresários locais atentam que o mundo é audiovisual. O mundo é áudio e visual. Então, quando você está investindo num podcast, quando você está investindo nessas iniciativas criativas da nossa cidade, você está investindo em si mesmo, está investindo no próprio negócio. Sim. E aquela câmera ali é a sua para você fazer o convite, estender o convite, né, para as pessoas de Senador Canedo, a comunidade, está acompanhando um pouco mais da cultura. Fique à vontade para fazer esse convite aí para a gente encerrar. Bom, eu vou me ater ao Festival Mundial da Criatividade, é o maior festival de colaborativos do mundo. Vocês viram aqui hoje o quanto de líderes colaborativos colocando a sua arte, colocando o seu trabalho para mostrar e para interagir com a comunidade. Então nós vamos continuar amanhã, 22, na Feira Criativa, a partir das 17 horas, vai das 17 às 23 horas, com vários shows de vários artistas locais. Artista de dança, artista da música, artista do teatro, artista do slam, vários. Depois, no dia 23, nós começamos às 8 horas da manhã, com o nosso líder anfitrião, Fernando Peloso,
lá no auditório do Paço Municipal, e lá nós temos 45 workshops, 45 líderes de vários segmentos do comércio, da indústria, das artes, artes assim, dança, música, contadores de história, o pessoal da literatura e o pessoal do cinema. À tarde nós temos o cinema criativo e inovador de Senador Canedo, que o pessoal pensa que não existe, mas existe. Tem um monte de filmes sendo gravados aqui. Eu vou estar fazendo uma palestra defendendo que a cidade seja uma cidade cenográfica, né? E estamos aí, até o dia 23 com o nosso World Creativity Day, Festival Mundial da Criatividade. Muito bom, Coisa muito bom. bacana, hein? Tem uma programação bem extensa aí de criatividade, né? Porque é o Dia Internacional da Criatividade, né? É o dia que são 3 dias. Verdade, né? Porque é importante a gente dar uma estendida, né? Boa. Carmelita, obrigado. Foi excelente esse nosso bate-papo aqui. Nós gostamos muito. Tenho certeza que agora temos um pouco mais de consciência elevada aí com toda essa estrutura que nós trouxemos aqui de criatividade, inovação e tudo isso. Eu agradeço o trabalho de vocês, excelente, primordial para a nossa cidade. Contem comigo, tem todo o meu apoio. Vamos juntos, porque nós vamos transformar essa cidade e fazer dessa cidade um polo cultural do Centro-Oeste. Muito bom, muito bom. Gente, você está acompanhando, então, aproveita e inscreva no nosso canal, né? Tenha esse tempo de qualidade para você assistir todos esses episódios, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui, além da Carmelita, todas as pessoas que estiveram aqui compartilhando um pouco de informação, trazendo um pouco da sua história. E o nosso papel agora é usar esses conteúdos e valorizar a cidade de Senador Canedo, que é uma cidade que está em crescimento, em pleno crescimento, tanto nos negócios, culturalmente, e a criatividade tem que estar 24 horas no dia a dia, né, Nef? Com certeza. Então, gente, obrigado. O Nef também vai deixar suas considerações aí também. É isso aí. Pessoal, gratidão por vocês terem nos acompanhado aí nesse episódio e esperamos que vocês continuem assistindo aí cada episódio que vai vir aí pela frente e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.